Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Olá, meu estimado amigo e irmão em Cristo, saúdo você com a graça e a paz do nosso Deus e que Ele esteja conosco também neste momento de culto, nos abençoando e nos fortalecendo com a sua palavra e também perdoando os nossos pecados. Neste final de semana, os textos bíblicos nos convidam a refletir sobre a ação de Jesus Cristo na nossa vida. O salmo conhecido, Salmo 23, diz que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. O Santo Evangelho também diz que Ele é o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, né? E Ele é a porta por onde todas as ovelhas passam e devem passar para entrar no aprisco e também no reino celestial. E Deus abençoe todos nós neste momento de culto. Amém. Nós iniciamos fazendo a invocação conforme será projetado. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Ó vem, Pai de amor, conosco habitar e nosso culto abençoar. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Perdão vem trazer, bendito Jesus, a graça obtida lá na cruz. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Espírito vem nossa alma ensinar, a fé e o amor em nós aumentar. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Em nossa vida, nós cometemos muitos e terríveis pecados que nos afastam de Deus. Mas o apóstolo Paulo, na epístola aos Colossenses, nos diz: Ele, Deus, nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe de volta em segurança para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados.
Estas palavras nos dão absoluta certeza que Deus, nosso Pai, não nos abandona em nosso pecado, mas nos oferece o perdão, dando-nos vida nova, a vida eterna. Sendo assim, como filhos de Deus, podemos nos achegar a Ele e suplicar-lhe o seu perdão. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados, os pecados que lembro e também os que não lembro ter cometido. Reconheço que tenho merecido o teu castigo, aqui na terra e também por toda a eternidade. Suplico-te que, pelos méritos de teu amado Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por mim, me perdoes todos os meus pecados. De minha parte, prometo esforçar-me para corrigir a minha vida. Para que isto seja possível, dá-me o teu Espírito Santo em rica medida. Isso te peço em nome de teu Filho Jesus. Amém. Assim diz o salmista: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Como é bom sabermos que os nossos pecados foram todos perdoados, graças ao sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Confiemos, pois, em suas promessas e recebamos o seu perdão. A todos nós agora, Jesus anuncia: vai em paz, a tua fé te salvou. Amém. A leitura do introito para hoje é o Salmo 23. Acredito que talvez todos já o conheçam de cor, mas vamos fazer a leitura responsiva deste salmo. O Salmo 23, eu faço a leitura dos versículos ímpares e a congregação a leitura dos versículos pares. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Cheios de verdor, das flores.
Temos agora um momento destinado às crianças também, fazendo uma oração para que nós possamos também, em casa, meditarmos na palavra do nosso Deus, que hoje nos convida para refletirmos sobre Jesus, o nosso bom pastor. Então você, junto com o papai e mamãe, podem juntar as mãozinhas, fechar os olhos, baixar as cabeças e falar com Jesus em oração. Querido Deus, muito obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por nos fortalecer com a Tua palavra e por nos dar o alimento necessário para fortalecermos o nosso corpo e viver todos os dias aqui neste mundo. Senhor Deus, obrigado por Jesus Cristo ser o nosso bom pastor, aquele que nos cuida, nos protege e nos guarde de todos os perigos. Continua nos abençoando e nos fortalecendo na fé verdadeira em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito bem. A leitura da epístola para hoje está registrado em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 25. 1 Pedro 2, 19 a 25. E aqui está registrado assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós convertestes ao Pai, ou melhor, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui, a leitura da epístola. E a leitura do Santo Evangelho, também indicado para hoje, está registrado no texto, no livro de João, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. Texto que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz,
Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, portas servem para dar acesso a algum lugar. Para entrar numa casa, numa sala ou em qualquer outro recinto, é necessário que se passe pela porta. E o texto que nós acabamos de ouvir, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 10, também fala de porta. Ele fala que Jesus é a porta para o céu. Jesus também se apresenta para a multidão como bom pastor. E hoje, no quarto domingo de Páscoa, há de forma muito clara o resultado da Páscoa. Ou seja, temos um pastor. O rei Davi fala do bom pastor no Salmo 23, que nós fazemos a leitura responsiva antes. Este bom pastor prometido, disse Jesus, sou eu. Ele diz, né? Eu sou o bom pastor. Um pastor que ama imensamente o seu rebanho. Ele veio para libertar, para consolar, fortalecer, guiar e reunir o seu rebanho. Baseados nos textos que nós ouvimos hoje, e também observando o mundo em que nós vivemos, nós percebemos que no mundo são oferecidas várias portas para se chegar ao céu. E uma das portas que são oferecidas é a que ensina que todas as religiões são boas e que todos os caminhos levam a Deus, sem se importar com a pregação e o ensino claro da palavra de Deus. Há pessoas que já foram batizadas diversas vezes, o que é uma afronta ao ensino bíblico, que diz que há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. A consequência disso é que elas vão ficar com a mente confusa, vão perder a referência do que de fato é a verdade. O próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Portanto, Jesus deixa claro que quem não entrar pela porta, que é Ele mesmo, jamais chegará ao céu.
No evangelho de hoje, Jesus estava falando com os fariseus e escribas, pessoas que eram líderes do povo de Deus e que estavam conduzindo o povo para outras portas, afastando-o da única porta que é Jesus. Por isso ele aponta para si e diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Como Jesus se tornou a porta para o céu? Quando, em obediência à vontade do Pai, ele veio a este mundo, ofereceu-se em sacrifício, sofrendo e morrendo na cruz. Jesus mesmo diz no versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus não apenas morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia, para nos reconciliar com Deus e conquistar o perdão para todos os nossos pecados, dando-nos uma nova vida. Ele mesmo disse: eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Jesus continua abrindo a porta do céu. Nessa situação em que nós estamos vivendo, continuamos sendo fortalecidos por Ele. Ele faz isso oferecendo muitas oportunidades para ouvirmos a sua palavra. Ele perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé e nos orienta para podermos viver a nossa vida e nos apegarmos sempre a Ele, pois Jesus é a única porta que nos conduz ao céu. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim encontrará pastagem. Com essas palavras, lembrando também o Salmo 23, ele nos ensina que cuida de nós, suas ovelhas, providenciando para nós o alimento do Evangelho para nutrir e fortalecer as nossas vidas. Ele deu a sua vida por nós, como diz a epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele é o bom pastor. Ele não quer aprisionar, ele não quer pressionar, atormentar, sobrecarregar, mas ele quer, de uma forma mais amável, nos cuidar, guiar e orientar a todo o seu rebanho, para que viva segundo a sua vontade. O rebanho conhece a sua voz, o segue e vive de acordo com a sua vontade. Ele nos ajuda a enfrentar o futuro e a caminhar com confiança, com orientação certa e proteção garantida. Outro texto indicado para hoje era o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, onde é relatado como viviam os convertidos, os primeiros cristãos. E entre os fatos ali destacados, eu quero apontar os dois versículos 42 e 47, que diz que eles perseveravam seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Além disso, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
E hoje, muitas pessoas à nossa volta estão entrando por portas erradas, que não conduzem ao céu. Por isso Jesus nos convida a testemunharmos a verdade de que Ele é a única porta que conduz para o céu, para que as outras pessoas também sejam trazidas para dentro do seu reino. Queridos irmãos, amigos, Deus nos mantenha firmados em Cristo, confiando no bom pastor em todos os momentos, sejam eles bons ou maus, e que Ele nos ajude a testemunhar a mensagem do bom pastor e a viver e a compartilhar o amor cristão com todas as pessoas, hoje e sempre. Amém. E assim também nós agradecemos a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós, também confessando a nossa fé, cantando como será projetado. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder. E com glória ao céu subir, e cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Bom Senhor, cantem todos teu louvor. Senhor Deus, Pai Celestial, nós, ovelhas do Teu rebanho, chegamos ao Teu santo trono neste momento. Aceita nosso louvor por nos alimentares com os verdes pastos da Tua palavra, por nos levares às águas tranquilas do Teu perdão. Te agradecemos muito. Resgataste nossas almas ao nos guiar nos caminhos da retidão de Cristo. Por Tua misericórdia e piedade, que estão conosco todos os dias, nós Te agradecemos, Senhor. Contudo, ó Senhor, apesar da Tua misericórdia e piedade, muitas vezes nos desviamos dos caminhos justos. Falhamos em mostrar misericórdia e piedade aos outros. Perdemos a paciência para suportar o sofrimento que nós mesmos causamos por causa de julgamentos errados. Não apenas ficamos impacientes com nós próprios, mas também críticos e impacientes com
outras pessoas. Não aprendemos a sofrer com paciência, especialmente quando o sofrimento vem sobre nós injustamente. Muitas vezes, esquecemos que Cristo sofreu injustamente por causa dos nossos pecados. Muitas vezes agredimos com palavras e atos aqueles que nos ofenderam. Por estes e muitos outros pecados, numerosos demais para serem mencionados, perdoa-nos, ó Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, ó Senhor, para fortalecer a nossa fé. Que Ele possa nos ajudar a reconhecermos que Jesus Cristo é a única entrada para o Teu reino. Ajuda-nos a crer que Ele é a única fonte de uma vida abundante para o aqui e o depois. Ajuda-nos a entender que a vida abundante não consiste apenas de coisas que possuímos, mas especialmente dos tesouros que acumulaste para nós em Teu reino. Gracioso Deus, também agradecemos por conceder mais um ano de vida para o Mauri Luiz Gomes da Silva, no dia 28, e para o William Henrique Roth Bartz, no dia 29. Senhor Deus, continua estendendo a Tua mão misericordiosa sobre eles, defendendo-os de todos os perigos e fortalecendo-lhes na fé para permanecerem firmes até o fim, quando Jesus Cristo voltar para buscar todos nós. Senhor Deus, abençoa os nossos líderes na igreja e habilita-os para executarem a Tua vontade. Atende nossas petições, em nome daquele que é a porta de entrada, a Tua divina majestade, Jesus Cristo, que também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém, amém, amém. Mais uma vez, agradecemos a companhia de todos vocês que acompanharam este momento de culto e desejamos que todos continuem bem, sendo fortalecidos na fé com a palavra de Deus, em casa mesmo. E de aviso, a princípio, nós teremos o nosso próximo culto no sábado, às 19h30, também será um culto online, mas talvez até lá no final de semana, no próximo, já teremos a liberação para podermos realizar os cultos também aqui no templo. Mas daí nós entraremos em contato também, avisando através do Facebook, através do grupo do WhatsApp, enfim, nós iremos avisar se for liberado. Então, desejamos a todos uma ótima e abençoada semana, com a graça e a paz de Deus. Para concluirmos, cantamos o último hino como está projetado.
se pelas trevas transitar, não temerei o mal, com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. A salvação recebo